Olá, candidato, candidata. Estamos aí na sequência da gestão do conhecimento, falando de transposição do conhecimento, a emancipação que o conhecimento proporciona, a liberdade de pensar, de evoluir no seu pensamento. Enfim, um tema muito rico, muito interessante. Entendendo que gestão do conhecimento, ela precisa ser gerenciada, né? Então, a sua base de conteúdos precisa de gerenciamento, para que você possa se orientar, se direcionar. Até porque tem muitos candidatos que se desnorteiam, não é isso? Começam a lidar com tantos conteúdos, que chega um momento que espana, não é isso? Aperta, 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 como aquele parafuso que espana. Então, nós precisamos entender que o conhecimento, ele se desenvolve, ele se dá em níveis. Então, você tem um nível, depois você passa para um outro nível de evolução, e assim sucessivamente. Ele tem uma evolução, nós podemos entender uma espiral, né? À medida em que ele evolui, ele vai consolidando sua base de conteúdos e parte para a busca de novos elementos. Porque quem busca conhecimento quer conhecer mais, no sentido de aprofundá-lo, no sentido de ter segurança, no sentido de poder construir uma linha de pensamento do modo como você compreende aquele assunto. Então, essa seria uma aprendizagem efetiva. É você conseguir construir uma linha de raciocínio, uma linha que te conduza a uma compreensão, de maneira que quem te escuta também entende. Então, ou seja, você, na medida em que você for trocar, compartilhar um determinado saber, a sabedoria, ela está associada com você saber falar daquilo que você conhece. Então, isso já se transformou numa riqueza própria, pessoal daquela pessoa. Uma coisa é nós termos o conhecimento, por exemplo, à luz de um determinado autor. E nós somos solicitados nisso, não é? Nós temos que ter dados históricos, nós temos que ter conhecimentos de leis, conhecimentos de certas regras, nós temos que ter um conhecimento teórico, e nós precisamos ter também uma articulação desse conhecimento como um todo, a fim de poder abordar esse assunto, a fim de poder internalizar, não é? Apropriar-se disso e poder oferecer aí condições de falar daquele assunto, atuar sobre aquele assunto, responsabilizar-se e até mesmo estabelecer algum tipo de compromisso em razão de um posicionamento que você passe a ocupar. Então, o desenvolvimento do conhecimento, como ele vai se dando em níveis, cada vez mais ele apura, ele solidifica, ele te torna alguém sólido no teu saber. E ele acaba fazendo com que você transforme em aquisição. É seu acervo, é uma aquisição. Então, ele agrega valor. Ah, ele sabe bastante aquele assunto. Ah, aquele professor tem muito conhecimento naquela matéria. Muitas vezes ele tem um conhecimento específico mesmo, né? E não necessariamente um conhecimento de toda uma área, mas ele entende muito daquele conhecimento. E isso é útil a você. Então, essa aquisição, ela também vai estar associada a uma aplicação, porque se você agrega valor ao teu perfil profissional, por exemplo, você vai ser capaz de aplicar melhor esse seu recurso de conhecimento. Vamos ver aqui. Então, a aplicação dele é sempre fazer o uso contextualizado. Quando é fora de contexto, fica desproporcional. Eu não vou conversar com o ascensorista do elevador, né, sobre um assunto, por exemplo, do qual eu estou aqui abordando com vocês. Não, com o assessorista eu vou ter uma relação pura, fidedigna ao nosso contato, de todo dia encontro, bom dia, como vai, tudo bem? Olha, trouxe aqui para você isso, um café, né?
tem uma pergunta para lhe fazer, pois não. Enfim, essa relação é fruto da nossa convivência e existe ali uma outra base. Então, você usa de um conhecimento pessoal, inclusive para conviver. Eu vou conversar com outro professor, muitas vezes a nossa convivência não é aquele assunto, não é pertinente naquele momento. Se vamos ter um encontro numa sala de professores, tomar um café, não é assunto, muitas vezes, ficar falando de determinadas questões. Muitas vezes é assunto, olha, vamos tomar um café para falar daquele assunto, de que tópico que você está trabalhando, para que eu possa seguir, enfim. Se aquela reunião for para essa finalidade, fica contextualizado, fica adequado. Se não é, pode ficar meio fora. Então, muitos candidatos, por exemplo, vão almoçar com seus colegas e muitas vezes eles não querem falar do estudo. Eles querem ter um contato pessoal. Eu, inclusive, oriento, sempre, todos aqueles que ficam insatisfeitos de não conseguirem ter mais um ambiente que seja essencialmente puro na sua essência. Por exemplo, um contato, um convívio social. Então, eu sempre oriento, olha, fale para essa pessoa, olha, vamos conversar sobre outro assunto? Agora é nossa hora de almoço, eu já passei a manhã estudando, você também? Você também. Então, muitas vezes, o assunto não é essa a pauta. Então, lembre-se que o conhecimento, para ocorrer essa conexão que está havendo agora entre nós, de você estar pensando em tudo que eu falo, você precisa querer. Se você não plugar aí, se você não acessar a videoaula, não existirá esse despertar de conhecimento, relativo a como gerir o seu conhecimento, como ter uma melhor performance e conduzir-se na vida, inclusive. Ter um sentido e um significado. Então, se o conhecimento não tem significado para você, ele é praticamente, você não vê valor nisso. Se você não vê valor nisso, você se desmotiva. Então, tratar o seu estudo, tratar as matérias que você tem, como se elas fossem alijadas, ai, olha que desagradável, tenho que estudar isso, como se isso não fizesse sentido para você, praticamente se distanciar desse processo de aquisição. Tratá-lo como algo que te incomoda, perturba, pesa. Então, é aquele conhecimento que dá sono, que pesa. Ou seja, não está havendo aí uma conexão com a motivação. Uma outra aplicação que nós vimos aqui, ele precisa juntar, relacionar, agrupar. O conhecimento precisa possibilitar em você esse dinamismo, essa movimentação interna. Então, se você está aqui agora escutando, você está gestando, você está fazendo gestão do seu conhecimento, e eu também. Eu estou ocupada em me comunicar, em ser clara aqui para você agora, mas eu estou fazendo também a gestão do meu conhecimento para que eu possa promover essa conexão com você, sabendo que eu não tenho domínio dos resultados que você vai estar fazendo. Pois o conhecimento, ele não é exclusivo meu. Ele serve para você se emancipar, para você se sentir livre na forma de você conduzir o seu pensamento, na forma de agir. Assim como eu sou emancipada e livre. Assim como eu consigo a minha posição, minha colocação a partir dessa minha própria conquista. Não é isso? Então, veja bem, existe aí uma questão de mutualidade, de respeito, de parceria, não é isso? Você é você, eu sou eu, e juntos temos uma interação, uma conexão, uma troca. O que é importante aqui, que nesse desenvolvimento do conhecimento, que muitas vezes ele pode se transformar, num conhecimento que te traga a ignorância e a cegueira. Veja bem, se o conhecimento não é útil e se ele for mal aplicado, é como pensar naquela pessoa que tem títulos, mas ela é cega para muitas situações.
ela é ignorante para outras. Imagine uma pessoa extremamente conhecedora de um assunto, mas extremamente preconceituosa, e não só um preconceito suave em relação a uma posição, porque é provável que as pessoas, é aceitável até que elas tenham certas posições, mas que elas apliquem, que elas dificultem o caminho de outras pessoas em razão de uma crença que ela tenha, isso significa ignorância e cegueira. Então, muitas ideias pré-concebidas, muitas que não foram articuladas, que exibem unicamente uma opinião muito própria, é um sentido aplicado do ego. Ou seja, aquilo que eu entendo tem que ser. Se aquilo que eu penso que é só isto. Ou seja, é aquela pessoa, eu vou me fazer mais clara, que não concebe imaginar que possa ser questionável aquilo que ela crê. Então, seria o caso de pessoas que acabam criando uma ideia tão rígida sobre determinada situação que ela não consegue expandir. E quando ela não consegue expandir, ela se torna, por exemplo, cega às questões humanas de pessoas que, por exemplo, são desfavorecidas. Ela não consegue enxergar. Ela simplesmente consegue banir, criticar, ofender, né? Então, elas perderiam esse sentido que faria com que elas conseguissem ser mais humanizadas, ser mais potentes, ser mais condizentes com a condição que no momento elas têm. Então, por exemplo, um candidato muitas vezes se torna cego e ignorante, ainda que ele esteja exposto ao conhecimento, quando ele não percebe, por exemplo, que ele ultrapassa os próprios limites. Ele fere tanto os próprios limites, eu vou estudar 18 horas, 20 horas, não, acho que eu não preciso dormir, ou seja, ele estaria sendo cego em não perceber os seus limites, comprometendo inclusive a sua saúde, sendo um ignorante, adotando um comportamento como o de um ignorante. Então, a pessoa ela é ignorante e ela tem uma cegueira quando ela perde a sua sensibilidade. Então, não significa que uma pessoa que se expõe ao conhecimento, significa que ela vai fazer o melhor uso. Se ela fizer um mau uso, ela não transforma esse conhecimento em útil, ela dá vazão ao seu ego, entendendo que o seu querer é poder, no sentido de que, porque ela crê daquela forma, porque ela instituiu desta forma e tem que ser. Então, ela usa adota um comportamento de extrema rigidez, de extremo fechamento, de extrema mesquinhez, de mediocridade. Isso seria, então, totalmente contrário a que um conhecimento ofereceria, que seria esse seu desenvolver-se, desenvolvimento. Envolver-se, deixar de envolver-se para envolver-se novamente e sempre de forma melhor. Pense nisso. São assuntos muito pertinentes para você que se dedica a horas, para você que tem um estilo de vida que é necessário para quem quer vencer e conquistar uma posição e uma colocação como você. Mas lembre-se, isto de nada adiantaria se você ferir a sua pessoa, se você fizer uma vida com baixa qualidade, se você não dormir, se você não se alimentar bem, se você não fizer práticas de exercícios, se você acabar se isolando, se você ter somatizações, não é? Estar deprimido, entristecido, se sentindo fracassado porque não atinge os resultados esperados, ou seja, o seu desenvolvimento, que é em níveis, depende da sua saúde mental para que você possa levar até o fim o seu plano. Pensa nisso com carinho, com cuidado. Até breve. Tchau.